Vamos agora ao Recife, onde o prefeito reeleito João Campos, agora depois de celebrada, né, a vitória, já volta a comandar a cidade. Assim foi, né? Vai ser pelos 4 anos que seguem, se o prefeito decidir ficar pelos próximos 4 anos. Prefeito, bem-vindo, uma boa tarde para o senhor, boa noite já, né? Obrigado pela participação. Bom, parabéns pela reeleição e te pergunto, né, o senhor desponta como um homem jovem de centro-esquerda, não sei se é assim que o senhor se define no espectro político, o senhor fala que concorda com ideias de vários campos, né, mas como alguém que sabe lidar com a rede social, quero saber qual foi a importância das redes para a sua reeleição, além, é claro, do trabalho e da aprovação do seu trabalho à frente da prefeitura. Boa noite. Boa noite, Diego, Thales, Ricardo. Primeiro, agradecer pela oportunidade de estar aqui, depois de ter sido reeleito com a maior votação da história da nossa cidade, 78,11% dos votos. O recorde anterior do período democrático, depois da redemocratização, havia sido de 56% e da história de 66%. Nós tivemos 78% aqui. Eu sou uma pessoa progressista de centro-esquerda, e busquei dedicar minha energia aqui a juntar as pessoas. Fizemos uma frente ampla, uma frente com partidos diversos, com 12 partidos, que foi consolidada com a maior frente dessas eleições. E eu sempre digo que a gente está num tempo onde a gente tem que ter a capacidade de juntar as pessoas. A polarização excessiva traz uma temperatura muito alta e quase como um movimento pregando a divisão permanente. E o papel de quem quer governar uma cidade é poder juntar e buscar resultado, né? Quem cuida a cidade é o espaço do concreto, no sentido de onde está a rua, é onde está a escola, é onde está uma praça, onde está um parque, é onde estão as avenidas, onde as pessoas moram. Então você precisa dar resultado. Para você ser reeleito com alta intenção, você tem que ter muita entrega. É importante comunicar? A rede social deve ser um instrumento para isso? Sim, mas é preciso muito mais do que uma boa comunicação para você poder ter uma boa reeleição. Você precisa ter indicadores concretos de melhoria da cidade. O A gente prefeito, bateu recorde de investimento. desculpe, te cortei, mas eu aproveitei esse gancho porque tem gente que te chama de rei do TikTok, né? O seu adversário falou, prefeito do TikTok e tal, não sei o quê. O Gilson... esqueci agora sobre o nome Machado. do... Machado, obrigado. O Gilson Machado, que foi ministro do Bolsonaro. Como é que o senhor vê essas posições? Eu acho que é importante a gente saber se comunicar, né? Uma das premissas para você poder representar é você saber comunicar. Eu digo sempre em duas vias, né? Não só falar, mas também ouvir é fundamental. E muitas vezes os políticos acham que só precisa saber falar. Dominar ou ser nativo nas redes sociais é algo importante, mas eu tenho uma premissa. Eu tenho uma comunicação não violenta na rede social. Ela é muito mais descontraída, leve, do que uma comunicação combativa. E eu mostro aquilo que eu faço. Quando eu cheguei no limite de prazo legal para a inauguração de obra, tinham se passado em torno de 1.230 dias. E eu tinha feito mais de 1.350 agendas na rua. Nós ganhamos a eleição no domingo, eu tive agenda pública na rua. Na segunda, na terça, na quarta, hoje, eu tive presente já andando nas ruas do Recife. Eu estou todo dia na rua andando e eu apresento aquilo que eu faço. Tudo que eu mostro é o que eu faço. Nós fizemos recorde de investimento na infraestrutura, em obra de morro, obra de drenagem, cheguei ao dobro de vagas de creche em 3 anos e 6 meses, expansão do ensino integral, recorde da alfabetização, construção de hospital, expansão da atenção básica de saúde, um governo digital que é referência no Brasil inteiro que nós temos. Então, eu mostro aquilo que eu faço. Eu até dizia isso na campanha. Agora, feliz é de quem tem o que mostrar, né? Então, muito trabalho, a gente tem muito que mostrar. E, sinceramente, você pode saber se comunicar, mas ninguém tem 78% só porque é bom de conversa, não. As pessoas O querem senhor, a vida o senhor vai bacana. ser candidato ao governador? Vai ficar até o final no mandato? Vai ser candidato a governador? Veja, Thales, primeiro lhe cumprimentando, tenho admiração pela sua trajetória. Eu disse o período inteiro aqui que nós estávamos enfrentando uma eleição para a prefeitura. O debate era no âmbito do município. Principalmente depois que eu perdi meu pai, eu aprendi a viver um dia de cada vez. Eu acho que é muito cedo para a gente, primeiro, saber o que é que vai acontecer em 2026, né? Se quem está nos assistindo aí, o que é que você vai fazer daqui a 2 anos? Onde é que você vai estar? Qual é a posição? Depende do cenário, depende do que acontece daqui para lá.
Agora, o meu foco é, todo dia eu vou me dedicar ao Recife. Eu vou cuidar do Recife, eu pretendo fazer um mandato ainda melhor do que o primeiro, e buscar os melhores resultados. E 26 vai ser discutido em 26, ouvindo as pessoas, ouvindo a cidade, e, claro, uma frente política, né? Ninguém é candidato de si, você tem que ser candidato de um conjunto de ideias, de propostas. Eu, sinceramente, acho que é muito cedo para se ter alguma posição sobre isso, no tempo certo. Meu pai dizia assim que a eleição é no tempo dela, né? Então, chegar a 26, você vai discutir 26. A primeira coisa que eu fiz aqui no meu pronunciamento de vitória foi desmontar palanque. Eu não acredito em quem governa em cima de palanque. Palanque é para ganhar a eleição. Agora, depois você desmonta e vai cuidar de juntar quem não votou em você, quem não gosta de você. Então, o meu palanque hoje está desmontado, espero demorar a montar. Prefeito, você falando me lembra muito o teu pai, Eduardo Campos. Aliás, faz 10 Verdade. anos. Eu fiz muitas matérias, reportagens, entrevistas com ele. Gostava muito do teu pai. Mas você pensa Obrigado. igual, você fala igual. Eu vou te fazer uma pergunta. Nesses 10 anos, nesse meio tempo, você já foi deputado federal, foi eleito e reeleito prefeito do Recife e agora se tornou um campeão de votos, como ele também foi o mais votado governador na última eleição que disputou em Pernambuco, antes de ser candidato a presidente. Você imaginava que fosse acontecer tudo tão rápido com você? Você acredita em destino ou isso aí está no sangue da família desde o velho Miguel Arraes? Veja, eu não acreditava que ia ser tão rápido. Primeiro, eu cheguei a conversar muito com meu pai em vida ainda, e eu dizia que ele era quem nos representava na política. Eu sempre gostei de política. Eu acho que tem uma diferença entre você gostar de política e você disputar uma eleição para ter mandato. Eu me via no início aquele cara que gosta de política, mas não desejava ter um mandato, não me via exercendo um mandato. Depois que ele faleceu, eu disputei em 2018, ele faleceu em 14, eu tive 460 mil votos, na época eu acho que foi a maior votação da história aqui do estado para federal, e 2 anos depois eu fui eleito aos 27 anos prefeito do Recife. E eu acho que na vida tem um pouco de tudo, você tem que se preparar, você tem que se dedicar, e você tem que ter oportunidade na vida, né? Então eu acho que eu fui uma pessoa muito privilegiada nesse sentido. Primeiro de ter aprendido muito com meu pai, eu convivi 20 anos com ele. E depois de ter diversas portas abertas em função da história dele. E a partir do momento, principalmente, que eu assumo como prefeito, eu não tenho nenhuma dúvida de que a primeira votação que eu tive aqui para a prefeitura foi muito fruto de um reconhecimento e de uma esperança baseada na história. Mas uma reeleição, você tem que caminhar com as próprias pernas. Agora, como eu digo, para você chegar longe, você tem que conhecer a sua história. Então, o caminho que me trouxe aqui, eu devo à minha história, a história de Miguel Arraes, de Eduardo, e eu nunca posso estar contra essa história, né? Então, ao lado das lutas em favor da justiça social, contra a desigualdade, ao lado, meu pai dizia que a máquina do Estado é feita para moer para o graúdo, e o trabalho nosso é todo dia acordar e botar ela para moer para o pequenininho, para quem precisa. Eu acho Perfeito. que é um pouco disso que eu pude aprender e tem um pouco de tudo, dedicação, sorte, destino, Deus, tudo um Uhum. pouco. Aproveito para te perguntar, já que o assunto é destino, né, se o senhor pretende estar nos planos, no caminho natural, né, já que existe a possibilidade de ser candidato a governador daqui a 2 anos, se candidatar à presidência no futuro. É claro que é um passo de cada vez, e já que a gente está falando de presente também, como é que o senhor analisa esse momento da política brasileira, né, em que me parece que o centrão ganha força, a esquerda está numa posição assim mais difícil pelo que os analistas colocam no discurso mesmo, na forma de debater suas ideias, e há um avanço da extrema-direita? Veja, Diego, primeiro eu digo sempre que minha principal missão é fazer o melhor daquilo que cabe a mim no momento. Então, eu quero ser o melhor prefeito da história do Recife, eu quero trabalhar todo dia para me superar e para poder fazer mais. Em relação à leitura do momento, eu acho que essa eleição ela traz um resultado de uma expansão da centro-direita, é fato. Isso tem vários aspectos diferentes. Eu separaria principalmente em dois: das cidades maiores e as regiões metropolitanas e as cidades menores. Nas cidades menores, você tem uma força daqueles partidos que têm um domínio, principalmente do orçamento no Congresso Nacional. Então, uma presença forte ali dos partidos mais pragmáticos, de centro. E quando você vai para as regiões metropolitanas,
inclusive as do Nordeste, elas têm uma semelhança grande com o comportamento de todas as regiões metropolitanas do Brasil afora, que estão muito associadas a problemas urbanos, segurança, mobilidade, habitabilidade, infraestrutura. Então, eu acho que esse campo polarizado mais exacerbado, ele primeiro cria uma cortina de fumaça para os problemas reais das cidades. E no ambiente da polarização, há uma maioria, de maneira geral, na população, que pende mais ao conservadorismo. Então, eu acho que a esquerda precisa entender um pouco, e eu me coloco como alguém progressista de centro-esquerda, tem que entender um pouco do momento que se passa e tentar ter teses mais concretas, né? Então, assim, se eu fosse governar pensando em ter teses aí do campo político do qual eu faço parte, teses que fosse pautar por uma divisão maior da sociedade, eu não conseguiria ter juntado uma frente tão grande e feito tanto. Então, eu acho que as pessoas, acima de tudo, elas estão sedentas de quem pode entregar o concreto, de quem pode fazer a rua, fazer a obra, fazer a proteção, fazer o parque, fazer a praça, fazer a unidade de saúde, fazer o hospital. E para fazer isso é preciso trabalhar, né? Então, eu, de fato, tenho uma dedicação muito grande a juntar as pessoas, ter posição firme como eu tenho, mas ter muito cuidado com essa polarização. Assim, cuidar de uma cidade e vencer uma eleição majoritária não é você ter um mandato de deputado ou no parlamento onde você define um campo específico. Isso é diferente de você juntar uma cidade inteira, fazer uma frente ampla e ganhar uma eleição e ter governabilidade para fazer um bom governo. Prefeito, o Recife é conhecido como uma cidade, como a Veneza brasileira, né? Que já enfrentou muitas enchentes, muitas tragédias aconteceram por causa dos problemas climáticos. Agora que nós vivemos um tempo terrível aí de mudanças climáticas, aí com furacões, tornados e tudo, eu pergunto, essa Veneza brasileira está preparada para enfrentar esse novo tempo que está no mundo inteiro, né, assustando as pessoas? O que você já fez e o que pretende fazer para enfrentar as mudanças climáticas? Isso é um ponto central. Isso é um ponto central da nossa gestão. Recife é a cidade mais susceptível às mudanças climáticas em função do aumento do nível do mar do Brasil. Nós tivemos um desastre aqui em 2022 na região metropolitana do Recife. Foram 550 milímetros de chuva em pouco mais de 10 dias. Para vocês terem uma ideia, isso é o que chove em Londres em um ano, e um pouco menos do que chove em Paris em um ano, a gente teve aqui em 10 dias. Nós fizemos um dever de casa, então a gente fez a maior contratação de uma operação de crédito do Banco Interamericano com a cidade em toda a sua história, e a gente fez um grande plano de resiliência com obras concretas. Ele é basicamente dividido em 3 eixos. A gente tem muita obra de macrodrenagem na área mais crítica de drenagem da cidade. A gente tem mais de 500 milhões sendo investidos em obra de proteção de encosta na área de morro, e a gente tem urbanização integrada, que é obra de saneamento, drenagem, pavimentação de rua. Então, a gente pega bairros que não têm infraestrutura adequada e faz um conjunto de obras efetivas. E nós contratamos um consórcio holandês com especialistas da universidade, então são diversas áreas das universidades locais, com universidades da Holanda e nacionais, onde a gente fez um consórcio para realizar a modelagem da cidade hidrológica e hidrodinâmica para preparar a cidade para o aumento do nível do mar e para os grandes fenômenos de chuva. Então, o que é que isso gerou para a gente? Gerou um modelo digital da cidade e um indicativo de quais obras devem ser feitas. Então, a gente está fazendo aqui dique, comportas, eclusas, sistemas de bombeamento, para a gente preparar a cidade para ela ser resiliente. Enquanto a gente fala aqui, tem uma draga no principal rio da cidade, fazendo uma dragagem do rio, e uma construtora fazendo um parque alagável na margem do rio. Então, o conceito de você criar uma cidade esponja, né? Você faz uma cidade onde você tem uma área de convivência que durante a maior parte do ano vai funcionar como um parque, e quando tiver uma grande chuva, esse parque é feito para ser inundado de água, e a água ficar ali e não na casa das pessoas. Então, tem muitas ações concretas que a gente está fazendo, e com financiamento internacional que nós conseguimos, porque o município passou a ter uma estabilidade, nota de crédito,
para fazer operação com aval da União Internacional. Prefeito, o senhor também foi deputado, esteve deputado, se licenciou para poder se candidatar, esteve aqui no Congresso há muito tempo. Eu queria saber da sua posição com relação às emendas impositivas. Isso, o Centrão está mandando no Executivo atualmente, mandando no país, mandando no governo, muito por causa das emendas parlamentares. Qual é a sua visão sobre essa questão das emendas parlamentares? De se controlar, diminuir o domínio que o Congresso está tendo sobre o Executivo? Veja, Thales, eu acho que ao longo do tempo foram se construindo assimetrias. Você tem um modelo do Estado brasileiro, um modelo que é presidencialista, dividido em 3 poderes, com atribuições definidas, e você, ao longo do tempo, vai ganhando um superpoder por parte do Congresso, principalmente de controle do orçamento, e você tem menos responsabilidade por parte do Congresso. Então, o que é? Quem tem a responsabilidade das políticas públicas, da execução, de tudo isso, é o Poder Executivo. Mas você vai tendo um supercontrole do orçamento por parte do Parlamento. Isso cria uma disfunção. E, principalmente, você cria uma falta de capacidade estratégica de investimento. Em vez de você investir em obras estruturantes, você sai investindo em coisas pingadas que, no todo, não agregam valor para uma região, para um estado ou para um país. Então, eu acho que hoje há, sim, uma assimetria, e também acho que essa assimetria ela não vai se dar, não vai ser resolvida sendo pautada apenas no litígio. Então, é preciso ter um caminho de redução disso, concordo, ou de compartilhamento de responsabilidade, porque do jeito que está, a gente tem a responsabilidade quase que exclusiva do Executivo e você tem cada vez menos poder ou liberdade orçamentária para o Executivo. Então, eu acho que o caminho que a gente está indo é um caminho para um desequilíbrio, não acho que é um caminho saudável. Agora, a solução não pode ser você sair para o tudo ou nada do dia para a noite. É verdade. E qual a sua solução? Como é que o senhor... Desculpe, Diego. Não, o tempo que a gente combinou com o prefeito encerrou, mas vai lá para a última pergunta, então. A eleição do presidente da Câmara. Eu estou ainda falando com quem tem experiência parlamentar, está lá. Qual é a sua visão de que caminho o PSB deve seguir? Veja, eu acho que isso vai se dar ao longo da caminhada. O nosso partido tem um alinhamento construído com a pré-candidatura de Omar Nascimento. Acho que muitos movimentos aconteceram repentinos e naturalmente, a poeira haverá de se assentar para ter um quadro mais definido. Agora, é uma dinâmica muito própria do parlamento, né? Então, um processo como foi se desenhado, antecipado, no meio de eleição municipal, parece que teve um respiro aí no meio. Eu acredito que agora, a partir desse segundo turno, a gente vai ter ali final de outubro, novembro, dezembro, um ritmo mais acelerado de cristalização desses movimentos. E, naturalmente, a posição, eu acho que existem 2 grandes eleitores nessa eleição, o presidente Arthur Lira e o presidente Lula, cada um com a sua forma de poder se colocar nessa disputa, né? Até porque o presidente Lula tem que ter muita cautela, se posicionando também como um observador do jogo, mas eu acho que ainda é um quadro em aberto e ainda é muito cedo para saber qual será esse resultado. Perfeito. Prefeito, Deixando obrigado. um pouco de lado, só uma última pergunta vai bem lá. rápida. Bem Vai lá. Uma pergunta Rapidinho. rápida e simples. Uma coisa que todo mundo gostaria de te perguntar, João. Para quando é o casamento do João Campos com a Tabata Amaral? Olha, tá mais perto do que longe. Primeiro, dizer que amo muito Tabata, de que ela foi uma grande candidata a prefeita. Eu acho que ela, como tudo na vida, faz bem feito. Foi uma verdadeira guerreira, com coragem, com altivez, uma campanha bonita, assim, propositiva. Uma eleição completamente adversa, que foi essa eleição de São Paulo, né? Uma eleição que eu acho que nem os mais criativos cronistas poderiam fazer uma crônica tão
controvérsia como essa eleição, e ela teve um super desempenho. Então, primeiro, parabenizar ela, dizer que tem um privilégio de ser companheiro dela, de compartilhar do amor recíproco e de que a gente está junto nessa caminhada da vida, né? Dividindo a vida e dividindo os sonhos de um Brasil melhor e acreditando na política, né? Eu acho que a gente acreditou na política muito cedo e a gente, embora tenha aí 30 anos cada um, dedica a vida a gastar horas fazendo a política que a gente acredita. Momento, o amor está no ar, o amor e a política estão no ar aqui no UOL News. É isso. Era a última, tem mais uma, ô Ricardo Couto? Vai lá, você tem. Vai lá, se o assessor do prefeito brigar com a gente, a culpa é sua, mas estamos juntos, vamos nessa. Quero agradecer, viu, Diego, Thales, Ricardo, agradecer pela oportunidade, gratidão ao povo do Recife. O Recife Irredento elegeu o prefeito mais jovem de sua história, aos 27 anos, depois fez a ousadia de confiar 78% dos votos. E eu digo aqui, só tem uma forma de eu retribuir a essa votação grande, que é trabalhando, ou melhor, dizendo como a gente usa aqui, é trabalhando dobrado feito tapioca, né? Que a tapioca é dobrada. Vamos trabalhar dobrado pelo Recife. Obrigado, pessoal, e uma boa noite para vocês. Obrigado, prefeito. Um abraço.